Então, boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos à comunidade Vida Real. Estou muito feliz com vocês aqui. Em plena sexta-feira, tiraram o tempinho aqui para participar dessa aula exclusiva que eu fiz para vocês aqui sobre planejamento, de como criar um planejamento estratégico para vocês, tá? Fico muito feliz, quero agradecer a presença de todos vocês aqui ao vivo, tá? Eu sei que essa aula vai ficar gravada para depois, quem não puder acessar aqui ao vivo, para entrar depois na comunidade de Vida Real e acessar. Mas, parabéns para vocês que estão aqui, que realmente tiraram esse tempinho. Quero que vocês aproveitem essa aula. Podem colocar algum comentário, alguma pergunta aqui no chat embaixo, deixar uma mensagem, pergunta que vocês querem tirar dúvidas, ou abrir o microfone e questionar aqui, ficam bem à vontade, tá? Eu quero que vocês participem da aula, eu vou trazer um passo a passo aqui para vocês, de como realmente fazer esse planejamento estratégico, e o que eu sempre prezo. Vocês não precisam achar que isso é somente para quem tem CNPJ, tá? Ou para quem está abrindo o próprio negócio. Não, é para vocês realmente construir na vida pessoal de vocês também, que vai fazer muito sentido, tá? Então, realmente é para vocês aproveitarem isso para a vida de vocês, tá? Porque é o que eu fiz na minha vida. Eu procurei muito desenvolvimento pessoal, procurei descobrir aonde que eu estava errando na minha vida para realmente construir um bom negócio, um bom CNPJ. Então, aqui eu trouxe o passo a passo de como criar esse planejamento estratégico. Então, tem 5 passos aqui, se vocês querem anotar, ou tirar uma foto aqui das imagens, eu vou disponibilizar também depois esses slides lá no grupo também, tá? Então, o que eu vou falar hoje aqui para vocês? Primeiro, definir objetivos, tá? Segundo, os recursos disponíveis que nós temos para utilizar eles. Terceiro, as tarefas, o que a gente vai fazer. Quarto, um plano de ação. Então, é preciso ter um planejamento para a gente saber para onde está indo. E depois, fazer o quê? Revisar essa estratégia, tá? Muita gente tem dúvida sobre o que é estratégia. Vou até explicar aqui já para vocês no início, para fazer sentido conforme eu vou fazendo aqui a aula para vocês, tá? O que acontece? Estratégia, ela não é somente no marketing que existe. Ela existem estratégias no financeiro, no comercial, na prospecção de clientes, existem estratégias na área administrativa. Estratégias significa um conjunto de ações, não é somente para as redes sociais, para o marketing, mas é realmente isso aqui que eu vou passar para vocês hoje. Nada mais é do que um planejamento, uma organização de um passo a passo do que eu vou fazer, com o quê? Com um objetivo. Então, essa é a intenção dessa aula de hoje, esclarecer para vocês o que é uma estratégia, como eu faço esse planejamento. Então, isso que eu vou passar hoje aqui para vocês é algo que eu sempre faço, está dentro da minha rotina, eu passo nas minhas consultorias e é algo que realmente eu sei que funciona. E eu quero que vocês agora aprendam também junto comigo para executar na vida de vocês, no negócio de vocês que vocês estão desenvolvendo ou vão desenvolver, tá? Então, primeiramente, nós precisamos ter um objetivo. Definir um objetivo. Então, quando a gente vai para a rede social, eu preciso ter clareza do que eu estou fazendo lá nas redes sociais. Por exemplo, meu objetivo é crescer, é chegar a um novo público, a novos seguidores que ainda não conhecem os produtos, os serviços que eu tenho disponível para vender. Então, esse seria um objetivo da minha rede social. Ah, beleza, Jéssica, isso na rede social. E na minha vida, como é que eu posso fazer isso? Ah, eu posso ter o objetivo de emagrecer 5 quilos, por exemplo. Então, também é um objetivo. É importante nós temos sempre ter clareza de qual que é o nosso objetivo e definir ele. Tá bom. Eu sou uma pessoa que sempre, o que eu gosto de fazer?
anotar as coisas, né? Então, é importante a gente ter um post-it ou na nossa agenda, ou realmente organizar isso de maneira que fique claro onde a gente olha para aquilo ali e todo dia a gente sabe para onde está indo. Porque às vezes a gente começa o nosso dia e não sabe o que a gente tem que fazer, não se organiza. Por quê? Porque a gente não tem um objetivo claro. Então, é importante a gente ter isso. E quando a gente vai realizar o nosso marketing, quando a gente vai lá para as redes sociais, também é importante nós ter um objetivo. Antes eu dei o exemplo de atingir novas pessoas, de crescer, mas eu também posso ter um outro objetivo de criar, por exemplo, uma marca, fazer um branding. Então, vai ser uma outra estratégia, porque eu estou tendo um outro objetivo. Então, conforme os objetivos vão mudando, eu também tenho que definir e ter clareza sobre o que eu vou fazer daqui para frente com aquele objetivo. Mas sempre é importante, então, o quê? Estabelecer uma direção clara para as nossas atividades, tá? Essa é a intenção do primeiro passo aqui para vocês. Então, objetivos claros transformam postagens em resultados mensuráveis. Porque o que acontece? Às vezes, nós sabemos que nós precisamos ir para as redes sociais se posicionar. Mas o que eu vou ganhar com isso? Qual que é a minha intenção de estar ali nas redes sociais? Qual é a minha intenção de se posicionar nas redes sociais? Ah, eu vou fazer isso porque todo mundo está fazendo? Não, não é isso. É realmente a gente ter um objetivo a longo prazo e agora, daqui para frente, conforme vai passando as aulas aqui para vocês, vocês vão começar a entender qual que é o próximo passo, que é o quê? Recursos disponíveis. Então, muita gente tem receio de iniciar lá nas redes sociais, porque às vezes não tem um telefone bom, não sabe fazer vídeos, não sabe gravar, não sabe postar nas redes sociais, não sabe que tipo de conteúdo postar lá. Ou até mesmo assim, eu não sei realmente o que eu vou fazer na questão de que, eu não tenho um cenário legal, ou às vezes eu não estou ainda 100% preparada. O que eu quero dizer quando eu falo sobre os recursos disponíveis? Se nós esperar o momento certo, se nós esperar estar 100% prontos, nós nunca vamos começar. Então, eu sempre digo o seguinte: começam com os recursos que vocês têm, começam com o telefone que vocês têm. Hoje, aqui nessa aula, vocês vão ter esse passo a passo. Então, aproveitam esse momento. Quando eu comecei aqui nas redes sociais, eu não tinha uma pessoa que vinha ali e produzia um conteúdo gratuito para a gente ter embasamento e realmente saber o que fazer. Então, quando eu digo em recursos disponíveis, a gente olha realmente para o que eu consigo fazer hoje. Se hoje eu consigo fazer um story lá nas redes sociais, já é o meu começo. Ah, mas Jéssica, eu ouvi falar que eu tenho que postar todo dia, que eu tenho que aparecer, que eu tenho que fazer um monte de coisa lá nas redes sociais. O que acontece? Nós não podemos se comparar com as outras pessoas que já estão há tempo nas redes sociais, produzindo um monte de conteúdo e já tem um histórico, já tem prática. Quando a gente começa aqui nas redes sociais, eu sei que surge medo, eu sei que gera aquela insegurança. E o que eu estou fazendo? Vira até aquela coisa assim de, virou blogueirinha agora, que vai começar a aparecer nas redes sociais. Só que quando a gente está indo para as redes sociais, falando sobre o nosso negócio, quando a gente quer vender aquilo que a gente faz, nada melhor que você mesma falar sobre o seu serviço, sobre o seu produto. Então, se você tem hoje vergonha de falar sobre o próprio produto, serviço que você faz, imagina como você vai fechar uma venda. Então, eu até fiz uma aula aqui esses dias sobre os 6 sintomas que bloqueiam a gente para ir para as redes sociais. Então, dentro da comunidade de vida real,
tem várias situações que a gente trabalha para realmente desbloquear essas situações, essas crenças que nós criamos na nossa cabeça e que às vezes deixam da gente alcançar os resultados que a gente quer. E muitas vezes na nossa vida pessoal também é assim, porque às vezes a gente acha que é na força do nosso braço, que eu acho que é sim e eu vou fazer, e não procura ajuda, não procura pessoas que às vezes podem te orientar e realmente mostrar um caminho mais fácil. Então, quando eu falo aqui em recursos, muitas vezes o que a gente vai fazer é procurar ajuda também de outra pessoa que já percorreu aquele caminho e que já tem um direcionamento, que já errou, que já acertou e sabe o que fazer da melhor maneira. Então, quanto mais nós utilizarmos essa questão de aproveitar o conteúdo que está aqui disponível, por exemplo, hoje aqui nessa aula, vocês estarem aqui realmente se dedicando em buscar conhecimento novo, vocês já estão encontrando os recursos disponíveis para vocês entrar em ação e realmente fazer acontecer, né? Eu sempre falo isso. Façam acontecer e comecem com o que tem. Então, realmente, a intenção é começar hoje, não deixar para amanhã, não esperar aquele momento certo. Ai, porque eu vou ter que fazer isso, eu vou ter que comprar o iPhone, porque todo mundo fala que o iPhone é melhor para as redes sociais. Só que não é assim. Quando eu comecei nas redes sociais, eu comecei também me posicionando nas redes sociais lá quando eu trabalhava no Chicotingás, onde eu ainda estava na CLT, mas eu queria já abrir o meu negócio. Então, eu já comecei fazendo o meu caminho, porque eu sabia o objetivo que eu queria alcançar nas redes sociais, que era conseguir clientes para a minha empresa que eu estava abrindo. Então, eu comecei com os recursos que eu tinha. E logo, logo, a gente foi crescendo, eu fui conseguindo os clientes através das redes sociais, as pessoas foram me conhecendo, e tudo foi um processo que às vezes a gente olha e às vezes estagna, para, né? A gente trava. Por quê? Porque às vezes a gente fica se comparando com as outras pessoas que às vezes estão muito mais lá na frente e aquilo lá gera um sentimento, algo ruim, que aquilo não é para mim. Porque parece ser tão difícil para mim, olhando para aquela outra pessoa lá, parece que é mais fácil. Por que para mim é difícil? Só que às vezes são crenças e coisas da nossa cabeça. Será que realmente você tentou fazer isso? Ou você acha que você não é capaz? Você acha que você não consegue? Então, às vezes, está no nosso fazer, o nosso realmente entrar em ação e verificar. Por que eu estou falando que eu não consigo? Será que realmente eu já tentei? Né? Então, fica aqui esse alerta para vocês realmente começar algo novo e realmente fazer com os recursos que nós temos disponíveis, tá? E daí o que vai começar a acontecer? No decorrer desse processo de planejamento, que a gente está se organizando para alcançar o nosso objetivo, nós vamos ter que ter tarefas, nós vamos ter que ter pequenas ações para chegar naquele nosso objetivo. Então, é muito importante nós termos essa organização do que é o passo a passo que nós vamos fazer. Deixa eu tomar água aqui. Por exemplo, nas redes sociais. Nós precisamos ter uma foto legal, nós precisamos ter uma biografia clara, tá? Então, anotam esse passo a passo, que é muito importante das redes sociais, e depois aqui da aula, verifico nas redes sociais de vocês se isso está tudo certo. Ter uma biografia legal, ter uma foto, lá na biografia ter uma chamada de ação, onde direciona para o link, que está logo abaixo. Então, também é importante vocês terem esse link de contato disponível para os seguidores de vocês falarem com vocês diretamente pelo WhatsApp. Depois disso, tem a opção lá dos destaques para organizar, deixar claro o que tem ali realmente que eu posso disponibilizar para os meus seguidores,
Logo depois disso, tem as publicações, que também é importante deixar claro o que eu vendo, como eu faço, como eu entro em contato, onde é meu espaço, onde é minha loja. São aquelas coisas que parece ser óbvio para nós, mas nós precisamos postar nas redes sociais para os nossos seguidores entender aquilo que a gente faz. Então, é importante ter esse passo a passo. Isso nada mais é do que tarefas que nós vamos ter que fazer. Então, para isso, é importante a gente organizar e priorizar o que a gente vai fazer e postar nas redes sociais. A gente não vai sair aqui da aula já com um monte de coisa. Ah, eu vou sair daqui e vou fazer isso, tudo que a Jéssica falou agora. Não é assim que funciona. Se você colocar se sobrecarregar com tarefas, você não vai conseguir fazer nada. Então, organize o seu dia para realmente você, cada dia, fazer um pouquinho, fazer uma tarefa para que isso fique leve na hora de você executar. Então, aos poucos, você vai organizando as suas tarefas, né? Que nem eu estou dando exemplo aqui das redes sociais, para realmente ter um resultado lá na frente. E as coisas não acontecem do dia para a noite. E às vezes a gente fica com essa coisa que, bah, eu não estou tendo resultado, mas ao mesmo tempo eu tenho que fazer tanta coisa, e bem no fim é tanta coisa que tu tem que fazer e você não faz nada. Então, é importante você organizar essas prioridades que você tem e cada dia fazer um pouquinho. Eu começo com um story, depois semana que vem eu faço uma publicação no feed, depois disso eu dou a continuidade nos stories lá do Instagram, e cada vez mais eu vou produzindo mais conteúdo e implantando na minha rotina. Então, não é do dia para a noite que a gente vai saindo publicando um monte de coisa nas redes sociais, mas sempre é um conjunto de ações. Cada dia, se eu fizer um pouquinho, lá no final do mês, eu vou ter produzido bastante coisas. E para isso, é importante a gente organizar essas tarefas, né? E como eu faço isso? Na nossa vida pessoal, nós também temos várias tarefas que hoje a gente faz inconscientemente, que é o quê? Acordar de manhã cedo, escovar os dentes, ir no banheiro, tomar café, ir para o serviço, fazer uma postagem nas redes sociais, depois tem o almoço, preparar comida, lavar louça, cuidar da casa. Nós temos várias tarefas. E isso a gente faz no nosso dia a dia sem perceber. Por quê? Porque já ficou fácil, já entrou na nossa rotina. Só que quando às vezes a gente vai para as redes sociais, quando a gente olha que tem que fazer um monte de conteúdo, um monte de coisa, parece que aquilo lá foge do nosso dia a dia, porque a gente não está acostumado a fazer aquilo. Então, por isso que é bom e importante você se organizar para que, quando a gente for produzir conteúdo nas nossas redes sociais, fique que nem a gente lava a louça todo dia em casa. Ou quando a gente vai fazer alguma tarefa comum que a gente faz sem pensar. Hoje, nas minhas redes sociais, isso já entrou no meu dia a dia. Mas primeiro, o que eu fiz? Eu fiz esse planejamento que eu estou aqui explicando para vocês de como eu me organizei para chegar nesse nível que eu estou hoje, né? Então, quando a gente organiza isso, fica mais fácil, tá? E daí, o que acontece que eu coloquei aqui, ó? Isso garante que você concentre seus esforços nas atividades que geram os melhores resultados e no conteúdo mais relevante para o seu público-alvo, tá? Então, assim como a gente se organiza no nosso dia a dia, na nossa rotina, a gente organiza a nossa agenda, assim também a gente pode fazer quando a gente está trabalhando do nosso CNPJ, no nosso negócio, a gente organizar as tarefas, não esquecer de nada. Então, ter essa organização e o planejamento faz muita diferença. Então, priorizar é a chave para transformar postagens em impacto, em realmente a gente criar um conteúdo que chega ao nosso público que a gente quer vender. Depois da gente ter o objetivo, da gente ter os recursos que nós vamos utilizar,
Depois da gente saber as tarefas, né? Tá vindo mais ações, mais coisas para a gente fazer. Qual que é o nosso próximo passo? É fazer um plano de ação. Como eu faço um plano de ação, Jéssica? A gente pode fazer da seguinte maneira. E é importante vocês anotarem isso, que isso não está aqui no slide. E lá dentro da comunidade de vida real, eu preparei um módulo onde eu falo todo o passo a passo de como criar um plano de ação. E hoje aqui para vocês eu trouxe esse resumo aqui para vocês também já irem implementando na vida de vocês, que é o quê? Nós podemos começar a fazer o plano de ação estabelecendo para o próximo mês. Então, daqui um mês, qual vai ser o meu objetivo? Qual vai ser os recursos que eu vou utilizar e qual vai ser as tarefas que eu vou fazer nesse próximo mês. Depois disso, eu vou fazer para 3 meses para frente. Então, eu vou olhar os próximos 3 meses, eu vou me reorganizar por o que eu preciso fazer no decorrer daqueles 3 meses. Depois disso, eu vou fazer no período de 6 meses, vou olhar de novo qual vai ser o meu objetivo, as tarefas que eu vou fazer e implementar daqui 6 meses. Depois de 6 meses, eu vou fazer no período de um ano, depois de um ano eu vou fazer para 5 anos, e depois de 5 anos eu vou fazer para 10 anos, tá? Então, repetindo, vai ser um mês, 3 meses, 6 meses, um ano, 5 anos e 10 anos. Isso é um plano de ação, onde eu faço o cronograma, né, do período, e dentro desses períodos eu vou estabelecer os meus objetivos e as tarefas que eu vou executar em cada período. Mas Jéssica, daqui 10 anos, eu nem parei para pensar em onde eu vou estar em 10 anos. É importante a gente colocar os nossos sonhos, a pessoa que você quer se transformar. Então, é importante a gente pensar nisso já. Mesmo que lá em 10 anos vai ser pequenas coisas que a gente vai colocar, não vai ter ainda tarefas, a gente não vai conseguir mensurar o que a gente vai fazer daqui 10 anos. Mas é importante você colocar como você quer ser lembrada, o que você quer fazer, se você quer viajar, quer abrir um negócio, o que você vai estar fazendo daqui 10 anos, assim como os outros períodos também. É importante a gente organizar isso. E a partir disso, o que você vai criar? O seu plano de ação. E em cima disso, a gente vai fazer o quê? A gente vai criar realmente estratégias para organizar o que você estabeleceu em cada período. Então, como eu falei antes, não é do dia para a noite que a gente consegue os nossos resultados, mas é um conjunto de ações que a gente vai fazendo num período que a gente vai chegar lá, né? O que normalmente a gente faz no início do ano, quando faz a virada de ano? A gente coloca sonhos, novas metas, o que a gente quer, mas a gente não para realmente organizar tudo isso no decorrer do ano. Então, esse plano de ação, ele é uma maneira que você sempre vai o quê? Olhar para o seu plano de ação e vai sempre ajustar ele. Então, por isso que a gente faz no primeiro mês, quando aquele no próximo mês que a gente estabeleceu nossas tarefas, nossos objetivos, depois que ele se encerrar, a gente vai olhar para aquelas tarefas que a gente colocou, aqueles objetivos, e vai realmente ver o que a gente conseguiu de fazer, o que a gente não conseguiu de fazer, e vai organizar o quê? Para os próximos meses. Então, tem muitas vezes que a gente começa o início do ano com um monte de sonhos e objetivos. Agora, nós já estamos em abril, né? Tenho certeza que vocês que estão aqui colocaram alguma meta no início do ano e agora nós já estamos em abril. Tem alguma meta aí que vocês já, colocaram lá e ainda nem começaram a agir, não começaram nem correr atrás daquele objetivo, daquela meta? Então, o que acontece? Assim é na nossa vida, né?
a gente esquece disso, a gente esquece de realmente dar prioridade para isso. Então, por isso que eu estou falando para vocês organizar isso, vocês ter escrito isso de forma clara para vocês ver, para vocês realmente não esquecer de entrar em ação e fazer e alcançar aquela meta que vocês desejam. Então, essa é a intenção de um plano de ação, tá? Para ter sucesso nas redes sociais, é necessário desenvolver um plano detalhado, incluindo o tipo de conteúdo a ser compartilhado, agora trazendo aqui essa questão das redes sociais, né? Então, ter a frequência das postagens, ter a constância de não desistir, de não começar um projeto lá nas redes sociais e daí do nada parar. Então, todo aquele esforço que você fez antes, se você ficar 1, 2 meses sem postar, quando você voltar a postar nas redes sociais, você vai ter que fazer todo aquele esforço que você fez antes. Então, é muito importante ter a constância, não parar, mas dar continuidade na sequência das postagens, né? Então, as plataformas a serem utilizadas e as estratégias de engajamento. Isso fornece uma estrutura sólida para suas atividades nas redes sociais. Então, também é importante a gente observar aonde que a gente vai falar do nosso negócio, para ver se realmente faz sentido para o negócio que a gente quer realmente vender, tá? Então, um plano bem elaborado é o roteiro que guia suas interações online, para realmente vocês terem essa estrutura organizada. Então, por isso que essa aula que eu preparei hoje aqui para vocês, ela é muito importante nesse sentido de que depois disso vocês vão conseguir organizar, mas não adianta nada vocês virem aqui na aula, escutar todo esse passo a passo que eu estou fazendo aqui e se realmente vocês não executarem depois, tá? Sei que agora, no momento, tem muita gente que só está prestando atenção na aula, mas eu quero que no decorrer da semana, vocês tirem um minuto e realmente aplicam tudo isso aqui que eu estou passando aqui para vocês, porque senão não vai adiantar. Não vai adiantar de nada vocês estarem aqui em uma plena sexta-feira, né? Olhando, prestando atenção nessa aula, se vocês não executar esse plano, vocês não executarem isso que vocês estão aprendendo aqui hoje, tá? Então, eu sempre reforço isso. E depois disso, que a gente tem um plano de ação, a gente montou uma estratégia que a gente vai fazer, nós estamos criando o quê? Nós estamos criando dados. Nós estamos criando números que nós podemos analisar. Mas volto a dizer, para ter isso, para poder revisar um planejamento, para poder revisar uma estratégia, o que a gente precisa ter feito? Ter entrado em ação, ter realmente executado as coisas que a gente fez para realmente analisar e verificar o que deu certo e o que deu errado. Então, essa é a intenção de também nós sempre observarmos aquilo que a gente já fez. E assim é na nossa vida. Vai dizer que há 10 anos atrás, hoje, quem sabe você olhando há 10 anos atrás, vai dizer: nossa, eu pensava totalmente diferente, eu era uma outra pessoa. Então, quando a gente vai crescendo, evoluindo, amadurecendo, obtendo novos conhecimentos, também é importante olhar para trás da nossa vida, mas num sentido de que o que eu fiz que eu melhorei? Eu tenho que continuar fazendo isso. O que eu fiz na minha vida que não deu certo? E que agora eu posso melhorar e mudar. Então, isso é fazer realmente uma revisão da nossa vida, é realmente olhar para as situações que a gente já fez, mas não com o sentimento de que, ai, não deu certo, ou eu não evoluí, ou eu não cresci. Não, a gente sempre teve alguma coisa que melhorou na nossa vida. Olhar com esse olhar crítico e realmente ver o lado bom das coisas, mesmo que a gente passou por situações
de dificuldade, por situações que trouxeram problemas na nossa vida, mas talvez aquele problema lá que você passou fez você chegar na pessoa que você é hoje. Então, olhar para a nossa vida também é muito importante. E assim a gente faz também nas redes sociais. Assim a gente faz com o nosso planejamento que a gente estabeleceu. Não adianta nada a gente fazer um planejamento, fazer um plano de ação, montar uma estratégia, se a gente não pega um período e analisa aquilo que a gente fez. Então, isso também é muito importante nós olharmos para isso e realmente ajustar alguns pontos que precisam melhorar. Então, o que, que eu trouxe aqui? É crucial acompanhar regularmente o desempenho de suas atividades nas redes sociais e estar preparado para ajustar sua estratégia com base nos insights obtidos. Isso permite uma adaptação contínua e aprimoramento de sua presença online. O que eu quero dizer com isso? Lá nas redes sociais, existem os insights, o painel profissional, onde fala sobre o algoritmo das redes sociais. Meu Deus, Jéssica, eu não estou entendendo nada que tu está falando. Calma que eu vou explicar aqui para vocês. Quando as redes sociais elas foram criadas em cima do quê? Dos comportamentos humanos, em cima dos comportamentos das pessoas. Então, por isso que quando a gente curte alguma coisa lá, por exemplo, um tênis que a gente está olhando, quando a gente curte aquele tênis lá, vocês já perceberam, já devem ter notado que depois disso começou a aparecer outros tênis. E daí, às vezes, você até sai daquela rede social, entra em outra rede social e está aparecendo um outro tênis, uma outra opção. O que, que é isso? Isso é o algoritmo que entendeu que você gostou daquele tipo de produto e o que, que ele faz? Ele fica mostrando outros produtos para você. Então, ele é muito inteligente. Isso é a famosa inteligência artificial que existe atrás das redes sociais. Isso é detectado através do algoritmo, através de números, que é um conjunto de vamos dizer assim, contas alcançadas, engajamento, interações, número de seguidores, tem todo esse passo a passo ali para realmente a gente analisar esses números e verificar o que, que a gente está fazendo, que está funcionando lá nas redes sociais e também para realmente ver o que, que eu não estou fazendo, que eu preciso melhorar nas minhas redes sociais. Lá dentro da comunidade Vida Real, também tem um módulo onde eu explico o passo a passo desse algoritmo das redes sociais, né? E aqui eu trouxe de uma forma geral aqui para vocês realmente ver e tirar esse tempo para olhar esses números ou do nosso plano de ação que a gente fez, dos nossos insights lá das redes sociais, ou até mesmo da nossa própria vida, né? Então, também é importante essa questão de tirar esse tempo e olhar e revisar o que, que a gente fez que deu certo e o que, que a gente fez que deu errado, né? Então, revisão constante é a faísca que alimenta o seu crescimento. Quando a gente não tira esse tempo para revisar, o que, que acontece? A gente entra naquela corrida dos ratos. A gente faz a mesma coisa, está fazendo ali e não vê resultado, e não vê produtividade. E quando a gente olha para o nosso planejamento, o que, que acontece? A gente consegue detectar aonde a gente está errando para a gente acertar. É com esse objetivo que a gente elabora, então, e cria um planejamento estratégico, tá? Que nem eu falei lá no início. Esse planejamento a gente vai levar sempre para a nossa vida. Esse planejamento a gente sempre vai estar ali revisando ele e revendo coisas que a gente às vezes deixou de fazer, mas que estava ali anotado para a gente não perder o quê? A gente não perder essa linha de raciocínio, essa linha do caminho, do roteiro, das coisas que eu preciso fazer. Então, muitas vezes,
quem sabe agora, nesse momento que tu está hoje aqui nessa aula, você não está tendo os resultados que você deseja pelo simples fato de que você não sabe o que você precisa fazer. Você não sabe o que postar nas redes sociais, você não sabe o que você quer com as redes sociais, você não tem um objetivo claro. Então, por isso que eu criei aqui esse passo a passo aqui, né? Eu não quero que a aula fique tanto extensa aqui, eu quero que seja algo bem objetivo, que seja claro para vocês aqui, realmente entender como é simples fazer isso. Ah, mas Jéssica, tu passou um monte de informação aqui, tá? Se vocês fizer cada dia um pouquinho, não vai ficar pesado, não vai ficar difícil de vocês fazer. Mas lembrando, não adianta nada vocês virem aqui na aula e não realmente entrar em ação e executar aquilo de informação que vocês pegam. E não é somente aqui na aula, não é somente aqui dentro da comunidade Vida Real. É também em situações que a gente passa na nossa vida, em outras aulas que a gente participou, em conteúdo das redes sociais que vocês acharam relevante. Às vezes aquilo lá chama a atenção da gente, mas a gente não faz. Então, a gente não vai ter aquele resultado. Então, realmente, essa aula que eu trouxe aqui para vocês hoje é para despertar essa consciência de vocês tirar esse tempo e organizar o CPF de vocês para vocês construir um bom CNPJ. Vocês precisam entender que nós temos que tirar esse tempo para organizar a nossa vida, para organizar os nossos processos, para criar um objetivo, fazer um planejamento e a gente entrar em ação. Porque se a gente ficar fazendo qualquer coisa, a gente vai ficar pulando um pouco aqui, fazendo um pouco lá, e daí eu vou para cá, e daí eu já não sei mais, e daí eu me perco, e daí você acaba o quê? Não tendo resultado. E quando nós temos um planejamento estratégico, fica mais claro e você tem o passo a passo de você realmente saber o que você precisa fazer, tá? Então, essa aula aqui de hoje era para realmente. Foi uma aula com a parte base do planejamento estratégico. Com certeza, mais à frente, dentro da comunidade Vida Real, a gente trabalha pontos mais fortes, por exemplo, vai ter aulas lá dentro que a gente trabalha realmente só focado nas redes sociais. Como eu monto uma estratégia das publicações lá nas redes sociais. Mas isso já é outra aula aqui para a gente fazer, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Eu quis aqui realmente trazer, então, uma estratégia eficaz em redes sociais não é apenas sobre estar presente, é um mapa que orienta cada interação, transformando seguidores em defensores da sua marca, né? Então, fica aqui o meu convite para vocês que estão aqui entrarem na comunidade Vida Real. Hoje eu tenho a Gabi, que está até aqui com nós, que está entrando em contato com vocês. Quero até agradecer aqui a presença dela, quero agradecer por ela ter abraçado esse meu sonho, esse meu projeto. Então, ela também está me ajudando aqui, vai entrar em contato com vocês, vai estar conversando, esclarecendo algumas dúvidas. Eu também fico aqui disponível para vocês conversarem comigo, me chamar, se vocês têm alguma dúvida, se vocês querem realmente conhecer o que é a comunidade de Vida Real, como vocês fazem para entrar. Então, essa aula aqui, realmente eu fiz com muito amor e carinho para vocês terem uma base do que realmente vocês precisam fazer, tá? E se vocês querem algo a mais, aprender realmente o passo a passo das redes sociais lá, mais com objetividade, com muitas aulas que eu gravei para realmente vocês ter esse direcionamento, vocês entrem em contato com nós, comigo ou com a Gabi, que está lá no grupo também, e a gente vai passar para vocês mais informações, tá? Não sei se alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta para fazer, podem fazer aqui, ficam bem à vontade que eu posso tirar algumas dúvidas de vocês, tá?
aproveitam esse momento. Eu sempre digo assim, ó, que não existe pergunta boba ou pergunta idiota, tá? Pergunta, eu não tenho vergonha, tá? Aproveitem esse momento aqui que a gente tá conversando, ou quiserem me mandar depois lá pelo Instagram, ou através mesmo do WhatsApp, lá no meu PV, no particular, vocês ficam bem à vontade. A gente fica aqui realmente à disposição para auxiliar vocês, tá? Essa é a minha missão, de realmente ajudar mais pessoas a realmente a gente fazer o que a gente gosta, que a vender o nosso produto, vender o nosso serviço. Quem trabalha com isso sabe o quanto que é gratificante quando a gente vende um produto, quando a gente faz um serviço e recebe aquele elogio. Ai, que bom que tu me trouxe esse produto, eu estava precisando dele. Então, não é por dinheiro que a gente faz isso. Claro que a gente precisa de dinheiro para pagar as nossas contas, para viver, mas é algo a mais. A gente faz isso aqui porque a gente gosta. Eu estou falando isso da Jéssica Laís mesmo. Faz muito tempo que eu venho com esse projeto da comunidade Vida Real e hoje eu fico muito feliz de estar aqui compartilhando com vocês, de vocês estarem nesse movimento aí, e podem ter certeza que vai vir muitas coisas ainda, e eu espero que vocês estejam aqui comigo, tá? Vou agradecer a presença de todos vocês. A aula vai ficar gravada depois lá dentro da comunidade Vida Real, para quem quiser assistir. E sexta-feira que vem tem mais uma aula aqui. Quem quiser participar, conto com a presença de vocês, tá bom? Era isso então, gente. Ficam com Deus, façam um ótimo final de semana e até mais então, tá? Tchau, tchau, gente.